Dentre todos os problemas que estão levando a população do nosso estado ao desespero, além da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo é um evento nacional. Depois de estádios construídos superfaturados, com superfaturamento, a reforma do Maracanã, reforma por 1,3 bilhão. Depois das determinações abusivas também da FIFA, submetendo o governo brasileiro, depois do custo elevadíssimo dos ingressos, não apenas para a Copa, mas para os jogos internos, fazendo com que o meio do campo, nos estádios, né, as cadeiras exatamente no meio do campo fiquem vazias, enquanto onde há pior visibilidade atrás do gol, o estádio fica mais ou menos cheio, porque o custo do ingresso é menor. Ainda temos a seleção brasileira, formada por jogadores, vários dos quais nunca jogaram aqui no Brasil, não são ídolos, não são conhecidos. Mesmo agora, quando o Filipão relaciona uma espécie de banco de reserva, ante a possibilidade de um ou outro atleta já convocado ficar impossibilitado de integrar a delegação, mesmo assim, de 7 atletas, somente um joga no Brasil, e assim mesmo o goleiro do Fluminense. Até porque, dos outros 4 convocados que jogam no Brasil, dentre 23, 2 são goleiros e 2 são atacantes. 3 não são titulares. Somente Fred, atacante, pode ser titular. Então, primeiro, desrespeito à população, agressão pelo custo dos ingressos, agressão pelo custo dos estádios e uma outra agressão, porque os jogadores que compõem a seleção brasileira, a quase totalidade, não é reconhecida pela torcida. E a população, por outras razões também, está super revoltada, e a população passa a ser temida, ante, inclusive, a ameaça de muitas manifestações para causar constrangimento aos governos no período da Copa. Então a revolta é muito grande. E aí, além de tudo isso, os profissionais da educação em greve. E em greve por quê? Porque os compromissos assumidos pelo governador Sérgio Cabral, compromissos assumidos com ele assinando o documento, não estão sendo cumpridos. Nem o que ele assinou ele cumpre, o governo cumpriu. Os profissionais da educação em greve, sofrendo agora algo inusitado. Quando da greve no ano passado, o próprio ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, reiterando decisão do Supremo, afirmou que a greve era um direito, que a falta de regulamentação não poderia penalizar o titular do direito, não poderia haver corte de ponto, não poderia haver multa ao sindicato, e agora ele próprio reformula a sua posição, aliás, contrariando monocraticamente decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, garantindo ao servidor o direito à greve. Mas os profissionais da educação no estado e no município estão em greve. Não é possível. E mais, em greve com apoio das famílias, com os pais dos alunos, com apoio dos alunos que reconhecem as péssimas condições de trabalho e as péssimas condições de vida experimentadas pelos profissionais da educação. E ainda vem agora os rodoviários. Rodoviários em greve. Mas por quê? Se são várias empresas de ônibus, uma concessão pública, como essa decisão
organizada de todas as empresas pagarem o mesmo salário. Falam em livre iniciativa, em competição, o mercado. Por que nós não temos salários diferentes em empresas diferentes? Empresas com lucros diferentes? É por quê? Porque o setor patronal está unido, massacrando o rodoviário. É claro que a greve dos rodoviários também penaliza uma parcela expressiva da população que depende do transporte. Mas como vivem os rodoviários? Inclusive com a chamada dupla função. Dirige e tem que cobrar passagem, recebendo menos de salário ainda, chamado motorista júnior. E aí temos os vigilantes em greve, as instituições bancárias que apresentam os maiores lucros. O Bradesco, 5 bilhões. Aqui o nosso banco, né? Itaú, 5 bilhões, 6 bilhões. Os bancos lucram bilhões. Bancários revoltados e os vigilantes que dão segurança às agências querem um reajuste maior. E os servidores federais? Passei aqui em frente a um órgão da cultura, diz assim: eu digo não à Copa. A Copa do Mundo está sendo o símbolo para afirmar a rejeição nacional aos governos, ao governo federal e ao governo estadual. E aí, senhor presidente, diante disso tudo, ainda temos as questões ligadas à segurança pública. E é o que me traz aqui para dizer que a Comissão de Segurança Pública desta casa acaba de aprovar a convocação do secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame, para que venha a esta casa prestar esclarecimentos, primeiro, sobre questões ligadas à presença das Forças Armadas na segurança pública. Obviamente, dos seus também desdobramentos, porque aí as Forças Armadas estão ocupando agora o Complexo da Maré, como medida prévia para a chamada instalação de mais uma UPP. Aliás, instalar uma UPP na Maré, onde já existe um batalhão da Polícia Militar, também fica enxugando as UPPs que enxugam o efetivo de outras regiões do Estado. O deputado Xandrinho estava lá e aprovou também um requerimento para que tenhamos um debate em Nova Iguaçu sobre a questão da segurança. E aí foi incorporada a Baixada Fluminense toda, mas para realizar o encontro em Nova Iguaçu. Por quê? O desespero pela falta de segurança. Então, além de questões gerais sobre a segurança, com a convocação do secretário a esta casa, vamos tratar também do abuso em relação à jornada de trabalho dos policiais militares, que perderam completamente a folga, condições análogas a de escravo, que não tem folga. E ainda há a afirmação que estão sendo convocados para trabalhar sem salário. Então, senhor presidente, diante disso tudo, depois de eu ter insistido muito, olha que são vários anos em que eu apresento requerimento na Comissão de Segurança Pública para a convocação do secretário, e a maioria governista derrota o meu requerimento. Hoje, a situação é tão grave que a comissão, por ampla maioria, aprovou a convocação do secretário. Então vamos ver se esta casa, cumprindo com a sua finalidade, traz aqui o secretário para que ele dê explicações aos parlamentares sobre questões objetivas ligadas à segurança pública. Que o Poder Legislativo continue se afirmando e que possa dar a sua contribuição para que amanhã a população do Estado do Rio de Janeiro tenha mais segurança, tenha mais tranquilidade. Muito obrigado.